Olá, meu caro aluno, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos nessa maravilhosa plataforma para que a gente possa estar estudando juntos, resolvendo exercício, tá certo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, tá legal? Estamos juntos. Vamos lá, vamos caminhar a passos largos rumo à nossa aprovação. Tá certo? A ideia é essa. E para que isso se concretize de forma mais fácil, de forma mais rápida, de forma mais objetiva, vamos resolver mais exercícios, exercícios bons, exercícios interessantes, exercícios que vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e passe a pensar de outra forma. E dizer assim, professor, que massa, eu estou aprendendo, tá certo? Então eu, professor Alex Magno, vamos estar juntos para que a gente possa, tá certo? Tá sempre de mãos dadas, correndo atrás da sua aprovação. E a ideia é sempre essa, tá certo? Não esqueça disso, estamos com você, tá legal? Sempre que você tiver uma dificuldade, sempre que você tiver uma fraqueza, pense, nós estamos com você. Não só eu, mas o nosso mestre maravilhoso, professor Daniel, e a equipe toda, tá certo? Estamos em prol, tá certo? Trabalhando, fazendo todo esse trabalho para que você seja o foco do nosso resultado, a sua aprovação. Tá legal? Beleza? Pois vamos continuar resolvendo exercício. Mais uma questãozinha. Me acompanhe, por gentileza. Vamos lá. Olha só. A empresa foi contratada pela prefeitura para arborizar um dos lados de uma estrada. Decidiu-se plantar as árvores uma ao lado da outra, ao longo de todo o caminho. As árvores não eram da mesma espécie, mas alternavam-se entre ipê, palmeira, pinheiro, araucária e eucalipto. Tá certo? A primeira árvore a ser plantada no marco zero da estrada foi o ipê, depois foi a palmeira, depois o pinheiro, depois a araucária, depois o eucalipto, novamente o ipê e assim por diante nessa ordem. Ao todo foram plantadas 428 árvores. O número de pinheiros plantados foi, olha só. Bom, note, primeiro detalhe, perceba que foi plantado primeiro um ipê, depois uma palmeira, depois um pinheiro, depois uma araucária e depois um eucalipto. Depois um ipê novamente, tá? E depois uma palmeira, depois um pinheiro, depois uma araucária, depois um eucalipto e assim sucessivamente. Meu caro aluno, preste bem atenção. Primeira característica que nós percebemos nesse tipo de questão, que a sequência, podemos dizer assim, a sequência está, certo? Se repetindo, certo? A sequência está se repetindo de 5 em 5 plantas. Olha que fato interessante e curioso. Ela está se repetindo de 5 em 5. Veja, ipê, palmeira, pinheiro, araucária e eucalipto. Depois, ipê, palmeira, pinheiro, araucária e eucalipto. Bom, como ele diz que foi plantadas 428 árvores, o que você tem que pegar? Você vai pegar 428, que é a quantidade total de árvores, e você vai utilizar um caminho esse bem mais curto para você chegar à sua aprovação, tá certo? Você vai dividir essa sequência por 5, tá? 428 dividido por 5, você vai ter que, aqui cabe um 8, tá? 8 vezes 5 dá 40, para 42, 2 de resto. Aí você baixa o próximo algarismo, que é o 8. Aqui cabe um 5. 5 vezes 5 dá 25. Para 28, 3. O nosso objetivo é unicamente trabalhar com quem? Com o resto dessa divisão. Tá legal? Trabalhar com o resto dessa divisão. Então, preste bem atenção. Como o resto deu 3, o que é que eu tenho? Eu tenho 85 quê? 85 grupos completos
eu tenho 85 grupos completos de 5 árvores, sobrando mais quantas árvores? 3 árvores. E essas 3 árvores seriam, pela sequência, mais um ipê, mais uma palmeira e mais um pinheiro. Ora, mas se em cada grupo eu tenho um pinheiro, note que em cada grupo de 5 eu tenho um pinheiro. Então eu teria, na verdade, quantos pinheiros na história? Eu teria 85 pinheiros, mais um pinheiro, porque o resto deu 3. Professor, peraí, pelo que eu observei, se o resto tivesse dado 2, eu não teria mais um pinheiro, né? Não, eu não teria mais um pinheiro. Por quê? Porque se o resto fosse 2, eu plantaria um ipê e depois plantaria uma palmeira, tá certo? E aí, pessoal, não chegaria a plantar mais um pinheiro. Ok? Então, nesse caso, para você observar bem, eu teria de fato 86 o quê? 86 pinheiros, tá? Você vai marcar como opção aí a letra B de bola. 86 pinheiros é a resposta da questão de número 5. Vamos para a questãozinha de número 6. Questão de número 6, ele diz: dos 36 funcionários de uma agência do Banco do Brasil, sabe-se que apenas 7 são fumantes, 22 são do sexo masculino e 11 são mulheres que não fumam. Com base nessas informações, é correto afirmar que aí eu tenho as opções. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um estudo minucioso dessas informações. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Com a maior simplicidade do mundo, nós vamos trabalhar aqui, vamos fazer uma tabela. Tabela essa onde eu vou organizar as informações da seguinte forma. Eu vou colocar homem, certo? Olha só. Eu vou colocar aqui homem, mulher e total. Certo? Então aqui façamos. Olha só, homem, mulher e total, certo? Homem, mulher e total. E aqui você vai colocar fuma e não fuma. E aqui você vai colocar o total. Bom, ele diz que são 36 funcionários. Então vou colocar aqui na quina, tá certo? Que é a interseção do total da linha com o total da coluna, nada mais justo. Ele disse que sabe-se que 7 são fumantes, mas ele não disse se esses fumantes, tá certo, são do sexo masculino ou do sexo feminino. Então eu coloco aqui fora, não sendo homem e nem mulher, tá certo? São fumantes, mas ele não especificou. Da mesma forma, ele disse que 22 são do sexo masculino, ou seja, 22 são homens. Mas ele não falou se desses 22 fumam ou não fumam. Não, ele não falou. Então vai para o total. E 11 são mulheres que não fumam. 11 são mulheres que não fumam, tá? Aí você diz, beleza. E daí, professor? E daí que a ideia, tá certo? Seria trabalhar como complemento da tabela. Veja, se você notar bem, nós temos ao todo 36 funcionários, mais 7 são fumantes. Quantos não são fumantes? 29. Por quê? Porque 29 mais 7 totalizam os 36. Note que são 22 homens, mas 36 são representa a quantidade total. Se 22 são homens, então eu posso dizer tranquilamente que 14 são mulheres. Por quê? Porque 22 mais 14 resulta no valor 36, tá? Bom, mas dessas 14 que são mulheres, 11 não fumam. Então eu posso tranquilamente dizer que 3 fumam, correto? Bom, mas dessas 3, tá certo? Desses 7 que fumam, apenas 3, dessas 7 que fumam, apenas 3 são mulheres. Então quantos são homens? 4. Bom, nós temos 22 homens ao todo. Desses 22, 4 fumam.
Então, quantos não fumam? 18. Por quê? Porque 18 mais 4 totalizam 22. O que é que a questão me pergunta? Letra A, o número de homens que não fumam é 18? Exatamente. Se você olhar lá, homens que não fumam totalizam 18. Beleza, professor? Vamos para a próxima questão, tá certo? Júnior possui uma fazenda onde recolhe 45 litros de leite de cabra por dia, que são utilizados na fabricação de queijo. Com cada 5 litros de leite, ele fabrica 1 quilo de queijo. O queijo fabricado é então dividido em porções de 125 gramas, que são empacotadas em dúzias. Cada pacote ele é vendido por R$ 6,00. Quanto o Júnior arrecada por dia com a venda do queijo, tá? Então vamos lá. O que é que ele faz? Ele recolhe 45 litros de leite de cabra, isso por dia, certo? Que são utilizados na fabricação de quê? De queijo, certo? Com cada 5 litros de leite, ele fabrica 1 quilograma de queijo, tá certo? O queijo, tá? O queijo fabricado é então dividido em porções. Veja, note claramente que com essas duas observações eu posso chegar a uma conclusão. Ora, se 45 litros é a quantidade de leite que ele recolhe em um dia, e para ele fazer 1 quilo de queijo ele necessita de 5 litros, então eu poderia chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão? Se eu pegar os 45 e dividir por 5, isso aqui vai me dar 9 quilogramas de quê? 9 quilogramas de queijo. 9 quilogramas de queijo, tá certo? Isso fabricado por dia. 9 quilogramas de queijo por dia. Tá certo? 9 quilogramas de queijo por dia. Bom, e daí, professor? Esse queijo, tá certo? Ele vai ser fabricado e vai ser dividido em porções, tá certo? Em porções de 125 gramas. Então, o que é que eu vou fazer? Segundo passo. Nós sabemos que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, tá? Como eu tenho 9 quilos de queijo, isso vai representar para mim quanto em gramas. Essa é a nossa realidade. Então, o que é que eu vou fazer? Ora, eu vou utilizar uma regra de 3, porém desnecessária, porque eu posso concluir tranquilamente que se eu tenho 9 quilogramas de queijo, 9 quilogramas de queijo corresponde a 9.000 gramas de queijo, tá certo? 9.000 gramas. Só que essas 9.000 gramas vão ser divididas em porções. Então, qual seria o nosso próximo passo? Ora, se uma porção ela possui 125 gramas, então vamos raciocinar. Para que eu possa porcionar 9.000 gramas, eu vou precisar, na verdade, eu vou poder dividir em quantas porções? Vou chamar de quê? De X. De forma mais lenta, tá certo? E entendendo direitinho, é só pegar os 9.000 e dividir por 125. Se você pegar 9.000 e dividir por 125, você vai obter um total de 72 o quê? 72 porções. 72 porções. Ok? 72 porções. Certo. E daí? E daí que essas porções elas vão ser empacotadas em quê? Em dúzias. Então vamos lá, nosso próximo passo é entender o que é que significa uma dúzia. Uma dúzia, nós temos quantas unidades? 12 unidades é o que comporta uma dúzia. Então, se eu pegar 72 porções
e dividir por 12, tá certo? Eu vou ter a quantidade de pacotes, tá certo? Com 12 porções. Conclusão da história, eu vou ter 6 pacotes. Eu vou ter 6 pacotes. Conclusão da história. Para que eu possa saber a quantidade em reais que Júnior vai arrecadar, basta que eu pense o seguinte, eu pego a quantidade de pacotes e multiplico pelo preço individual de um pacote. 6 vezes 6, totalizando R$ 36 é o total arrecadado por Júnior diariamente, tá? Então, conclusão da história, opção correta, letra E. Opção correta, letra E. Vamos para mais uma questão, vamos lá. Bom, uma dona de casa programou, tá certo? Uma recepção no aniversário de seu marido e solicitou a um buffet que fizesse 7 salgadinhos de um certo tipo para cada convidado. O dia da recepção, ao receber os salgadinhos, notou que havia 2 a mais do que o encomendado. Por outro lado, compareceram à recepção 3 convidados a mais do que o esperado. A dona de casa resolveu o imprevisto distribuindo exatamente 6 salgadinhos para cada convidado presente. Com base nessas informações, assinale a opção que contém o número de salgadinhos preparados pelo buffet. Número de salgadinhos preparados pelo buffet. Bom, e daí? E agora? E agora nós vamos pensar da seguinte maneira. Olha só, nós vamos pensar assim. Veja que o problema, primeiro de tudo, na interpretação. Veja que o problema, ele faz o seguinte. Ele coloca 2 variáveis. Primeiro é o número de quê? De salgadinhos. Certo? E o segundo é o número de quê? O segundo é o número de convidados. É o número de convidados. Então vamos pensar. Como eu não sei qual é a quantidade de convidados e nem qual é a quantidade de salgados, eu vou chamar um de X e o outro de quem? De Y, tá? Vamos algebrizar a coisa. Montando a primeira ideia. O que é que ele diz a respeito da situação? Ele diz, no dia do seu aniversário, ela solicitou ao buffet que fizesse 7 salgadinhos para cada convidado. 7 salgadinhos, então, o número de salgadinhos vai corresponder a 7 vezes o número de convidados. Correto? Obviamente que se eu tiver um convidado, eu vou ter 7 vezes 1, 7 salgados. Se eu tiver 2 convidados, eu vou ter, lógico, 7 vezes 2, que seria 14. E assim sucessivamente. Bom, continuando. A questão diz assim, o dia da recepção, ao receber os salgadinhos, notou que havia 2 salgados a mais. Então, segunda situação, havia 2 salgados a mais. O número de salgados é X. Então, eu vou ter X mais quanto? X mais 2. 2 salgadinhos a mais. Porém, notou-se que o número de convidados excedia o planejado em 3. Havia 3 convidados também, 3 convidados a mais. Então aqui a realidade era Y mais 3. Aí o que foi que aconteceu? O que foi que a dona de casa pensou? Bom, se eu distribuir 7 para cada convidado, não vai resolver o meu problema. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver assim, o número de salgadinhos, que agora eu posso representar, tá? Por X mais 2, é exatamente igual a 6, porque ele vai descobrir, na verdade, a distribuição vai ser 6 para cada convidado. 6 que vai multiplicar o quê? Y mais 3. Tá? Então veja,
Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter x mais 2 igual 6 vezes y, 6y, mais 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Bom, organizando, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que, eu sei que o meu x é igual a 7 vezes y. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Tá certo? Substituir. Como? Onde tem x, eu vou colocar o quê? 7y, ficando, portanto, 7y mais 2. Isso é igual a 6y mais 18. Conclusão da história. Organizando esta equação, 7y menos 6y. Por que menos 6y? Bom, 6y estava no segundo membro positivo, passou para o primeiro membro e ficou negativo. Isso é igual a 18 menos 2. Logo, 7y menos 6y dá y. 18 menos 2 dá igual a quanto? 16. Bom, mas essa não é a minha resposta. Isso aí é o número de quê? De convidados. Professor, e a nossa resposta vai ficar como? Vai ficar assim, resposta... Como é que vai ficar a resposta? Vai ficar que o número de salgados é 7 vezes y, só que o y vale 16. Logo, x é igual a 112, que é 7 vezes 16. Bom, e daí, professor? E daí? E daí que a resposta é 112. Mas, professor, não tem 112? Claro que não tem 112. Por que não tem 112? Porque, note que havia 2 salgados a mais. Então, de fato, a resposta ela é 112, como nós calculamos, mais 2. 112 mais 2, aí sim, tem que ter a resposta direitinho, 114. E tem, a opção correta é a letra B de bola. E tem, tá certo? Vamos para mais uma questãozinha, vamos lá. Questão interessante. A senha de um programa de computador consiste em uma sequência de letra, número, número, onde L representa uma letra do alfabeto normal de 26 letras e N é o algarismo de 0 a 9, certo? Tanto letras como números podem ou não serem repetidos, mas é essencial que as letras sejam introduzidas em primeiro lugar antes dos algarismos. Sabendo que o programa não faz distinção entre as letras maiúsculas e minúsculas, o número total de diferentes senhas possíveis é dado por... Veja que o programa ele tem letra, o programa tem letra, número e número. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Bom, se o programa tem letra, número, lembrando que o nosso alfabeto ele é de 26 letras, né? E com relação aos dígitos, nós temos quantos dígitos? 10 dígitos. Tá certo? Então vamos raciocinar. Bom, o que vai acontecer? Vamos trabalhar utilizando as possibilidades. Tá certo? Bom, utilizando as possibilidades, o que eu posso pensar? Você tem o seguinte: para eu colocar a primeira letra na minha senha, veja bem, eu tenho 26 possibilidades de escolha. Claro, porque eu posso colocar qualquer letra que eu quiser à minha disposição. Como são 26 letras, posso usar vogal, posso usar consoante, não tem problema. Então, para a primeira letra, eu vou botar assim, para a primeira letra, eu vou ter 26 possibilidades diferentes. 26 possibilidades diferentes, que eu posso usar qualquer letra. Vamos supor que aqui eu coloque a letra K, digamos. Se eu coloquei a letra K, agora para a segunda casa, tá certo? Eu posso ter quantas possibilidades de escolher uma letra? Aí eu vou ter
tá certo? Mais 26 possibilidades. Aí você vem com a seguinte pergunta: professor, você não já utilizou uma letra na primeira casa? Então a letra que você usou na primeira casa, você não pode mais usar na segunda. Posso. Por que que eu posso usar? Porque em nenhum momento a questão utilizou a palavra distintos. Em nenhum momento a questão disse que os dígitos a serem utilizados, assim como as letras, teriam que ser letras ou algarismos distintos. Ela não deixou claro. Então, se ela não deixou claro, o que é que significa dizer? Que você pode repetir. Então, vamos supor que eu bote um W, mas levando em consideração que eu poderia usar o K novamente. Tá legal? Ok? A questão não falou a palavra distintos. Bom, agora vamos pensar nos números. No caso dos números, eu tenho para a primeira casa, eu posso ter ou posso dispor das 10 possibilidades. Professor, mas esse número aqui, como sendo zero, esse zero conta na primeira casa? Porque quando eu escrevo, por exemplo, 0,28, esse zero ele não conta nada. E aí o número deixa de ter 3 algarismos, passa a ter apenas 2, professor. Concordo com você. Se você estivesse trabalhando com construções numéricas, aqui não. Aqui é um programa de senha, tá certo? Então, no caso da senha, o zero ele é contabilizado como sendo um caractere diferente dos demais, tá certo? Só isso, ok? Então, aqui eu posso dispor das 10 possibilidades de escolha, inclusive o zero, né? Inclusive o zero, tá bom? Então, vamos supor que eu bote aqui o número 1, digamos, 1. Esse 1 que eu coloquei aqui, eu posso repetir aqui novamente. Então, se eu posso repetir, então vou ter que continuar tendo 10 possibilidades. E assim o retrato traduz-se para a última casa. Aqui eu também vou ter o quê? 10 possibilidades de escolha. Vamos fazer as contas. Se você observar, eu vou ter o 26 vezes 26, que nós podemos escrever como sendo 26 elevado ao quadrado, e o 10, tá certo? 10 vezes 10 vezes 10, 10 elevado à terceira, tá certo? É o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tá ok? Então aí você marcaria como opção correta, tá? A letra B de bola, a letra B de bola, tá certo? Por que a letra B? Porque teria que ser 26, tá certo? Elevado a 2 vezes 10 elevado a 3, tá certo? Então, nesse caso, ficaria como sendo a opção correta. Aqui teve uma pequena retificaçãozinha, mas não tem problema. Está aqui a resolução numa boa, tranquilo, sem problema algum, tá? Aí eu tenho que, é minha função, relembrar com você 3 tópicos importantíssimos nesse estudo, hein? Que são os arranjos, as combinações e as permutações. Nós não podemos esquecer, são importantíssimos esses 3 tópicos, tá? Arranjos, combinações e permutações. Os arranjos são formas de agrupamento em que o número difere do outro através da natureza ou da ordem. E como é que se calcula o arranjo? O arranjo de NPAP, só lembrando, ele é igual a N fatorial, que vai multiplicar quem? N menos P fatorial. Eu não posso esquecer disso aí, tá? A combinação, como é que se calcula? Uma combinação de NPAP dá-se da seguinte forma. Isto vai ser o quê? N fatorial sobre P fatorial, que vai multiplicar N menos P fatorial. E as permutações, ou seja, permutação de N elementos, N fatorial. Professor, eu tenho dificuldade imensa na hora em que eu vou, tá certo? Diferenciar. Quando aplicar no problema arranjo ou quando aplicar no problema combinação. Eu tenho dificuldade imensa. Veja bem, como é que você faz para combater essa dificuldade? Você chegou na questão, fez a leitura da questão, e ao ler a questão você vai observar bem, tá certo? Na formação do grupo. Formou o grupo, formei o grupo.
Ao formar o grupo, você vai perceber o seguinte: se eu trocar um elemento de posição com outro, após você ter formado o grupo, se eu trocar de posição um elemento com outro, e isso não acarretar nenhuma mudança na natureza do grupo, então isso é um problema de combinação. Mas, por outro lado, se eu trocar de posição um elemento com outro, quaisquer que sejam os elementos, e isso ocasionar, sim, uma mudança da natureza do grupo, aí é um problema de arranjo, tá? Então veja, sempre que eu vou trabalhar com arranjo ou com combinação, tá certo? O número de elementos que eu disponho para a formação do grupo é superior ao número de elementos que eu vou utilizar para formar o grupo, tá certo? Sempre que isso acontecer, ou é um arranjo ou é uma combinação. Porém, se a quantidade de elementos for exatamente igual ao número de elementos que eu vou utilizar na formação do grupo, aí você deixa de ter arranjo e combinação e passa a ter uma permutação, porque a permutação é apenas uma troca de elementos de posição, beleza? Ficou entendido direitinho? Então espero ter ajudado. A gente vai ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser, e bons estudos. Valeu, tchau, tchau.